Olá, estamos iniciando aqui a gravação do trabalho da terceira unidade de logística. O trabalho vai ser apresentado por mim, Manuela, João Vitor, Gabriel Borges, e o nosso tema vai ser envolvendo a área da saúde no contexto da pandemia. Pode passar. O artigo que a gente escolheu se chama Desafios e Oportunidades na Gestão da Logística no Ministério da Saúde por ocasião do impacto da Covid-19. Partindo aqui um pouco do que a gente vai abordar ao longo da apresentação, então a gente vai trazer o objetivo desse artigo e dessa análise, com base no artigo também, conceitos teóricos, um pouco de introdução sobre isso, utilizada no artigo, a visão da pandemia e o que isso trouxe de oportunidades e desafios, que é o tema central, né? Alguns indicadores e resultados do estudo do caso, conclusão e as referências. Partindo aqui para o objetivo, o principal ponto é entender como é que foi feito essa gestão, esse gerenciamento inicial por um órgão público no cenário da pandemia e trazer entendimento sobre esses aspectos estratégicos, com foco no fornecimento de materiais para a área da saúde. Então, o grande ponto é entender o que foi feito e o que poderia ser melhorado nessas unidades atendidas pelo SUS. Além disso, também, como já foi citado, né, trazer esses desafios e oportunidades na área da saúde, que principalmente o órgão que a gente trouxe aqui foi a coordenação de armazenagem e distribuição de insumos estratégicos para a saúde, que envolve bastante da logística. Pode passar. Introduzindo a parte de conceitos teóricos, o principal que a gente já vem conversando bastante, né, é o da logística, que na verdade se trata de todas as atividades relacionadas à movimentação e armazenagem de materiais e produtos, facilitando o deslocamento, desde a parte de aquisição ou de produtos, serviços, afins, todo o processo de transformação até o consumidor final. Esse conceito a gente pegou do livro de Balou, pode passar. E aprofundando já para a parte de armazenagem, que é o tema central do artigo, a armazenagem visa condicionar matérias-primas e produtos em grande ou incluindo a administração do espaço necessário para manter os estoques, envolvendo dimensionamento de área, arranjo físico, recuperação do estoque, projetos e a configuração do armazém. No nosso caso, a gente vai trazer mais para unidades de saúde mesmo e vai aprofundar um pouco mais para frente como é que foi feito isso. E, por fim, o Digital Process Mining, que é uma técnica que analisa e monitora processos na gestão tradicional de processos empresariais. Isso é feito através de workshops e processos de entrevistas, que é das principais abordagens utilizadas ao longo do artigo, e traz, de certa forma, uma visão mais completa do processo no geral. E a gente também vai introduzir como é que isso foi aplicado no tema central do artigo. Pode passar. Trazendo um pouco da estrutura, a gente identificou que as metodologias utilizadas foram principalmente a comparativa, tentando trazer ali visões do que poderia melhorar e de consequências após alguns planos de ação, e o estudo de campo, como a principal abordagem, o consumo de dados foi com base em entrevistas com profissionais da área da saúde, a gente também identificou isso. Então, basicamente, a linha cronológica do artigo, o estudo do tema, ele já traz toda a importância da logística dentro da área da saúde, com a chegada da pandemia, onde foram identificados problemas, né? A formulação de hipóteses, seguido das entrevistas para validar o que foi idealizado a princípio, por fim, a conclusão. Pode passar aí. E aí, agora falando um pouco já especificamente de algo citado no nosso artigo de referência, que traz o contexto exatamente da pandemia, né, que ela não resulta só em impactos para a economia e para a saúde, né, mas a logística também teve muito impacto
nesse período. E aí ele traz esse impacto não se reflete única e exclusivamente na economia, mas especialmente sido com maior ênfase no setor da saúde e na força do trabalho, na mudança de práticas comportamentais e no uso de novos equipamentos e insumos que impactaram diretamente na resposta do setor logística durante a pandemia. O que ele quer dizer com isso, né? A gente teve que evoluir muito para conseguir deixar tudo em ordem para que as pessoas não fossem, para que a saúde das pessoas não fosse ainda mais impactada do que ela já era causada pela doença, né, da Covid-19, também ser impactada pela questão logística, que é a falta de suprimentos, que foi muito demandada durante esse período, né? Então, o Ministério da Saúde, como é citado no artigo, teve que se desdobrar em várias formas para conseguir resolver esse problema logístico, além do problema de saúde que já havia acontecendo, né? Então, pode passar. E aí, trazendo um pouco do contexto da pandemia, eu vou trazer alguns pontos que são os pontos que foram desafios durante a pandemia, né? E a primeira que eu quero trazer é a previsão de entregas com precisão. A gente tem que entender que tem o contexto de lead time, né? Que é o tempo que demora para o suprimento chegar até o lugar que ele foi demandado. E aí, a gente tinha vários problemas durante o período da pandemia por causa da alta demanda e também dos isolamentos, né? Então tinha horários de trabalho, os turnos de trabalho diferentes, né? Então a gente tinha que fazer de alguma forma mudanças no setor logístico para que a gente conseguisse ter essas previsões da entrega, né? Então, a gente traz aí que na pandemia fica cada vez mais importante que houvesse precisão da entrega dos insumos. A logística era um ponto fundamental para que se garantisse o controle de estoque e, consequentemente, da saúde dos pacientes. Ou seja, o impacto de uma logística mal feita o resultado poderia ser irreversível, né? Que estava se tratando da vida das pessoas. E aí, né, como a Manuela falou, eles usavam a ferramenta de Digital Process Mining, que era usando inteligência artificial para descobrir quais eram os prazos de entrega, né? Ou seja, o lead time para que seria entregue e também em relação às avarias, né? Que seriam as perdas que a gente teria durante esse processo. Então, a inteligência artificial ela já conseguia processar todos esses dados devido à alta demanda, né? Então, com essa alta demanda, a gente conseguia muitos dados e esses dados forneciam para a gente exatamente esses prazos e essas taxas de perda. Então, com a inteligência artificial, a gente conseguia ter muito mais previsão em cima disso. Então, foi uma dos desafios que a gente teve que superar. E aí, pode passar. Outro desafio também é em questão das entregas refrigeradas, né? E aí ele traz no artigo que cerca de 25% das vacinas são perdidas pela falta de refrigeração, além dos altos custos energéticos para manter isso. É preciso também estruturas diferentes para armazenagem e transporte. Isso ele quer dizer que a gente, além de toda a logística da parte teórica ali, onde a gente tinha que entender como que seria feito os transportes, a gente tinha que tomar cuidado também com como que esse insumo ele seria transportado, né? Porque daí a gente tinha muita perda, porque as vacinas elas são muito delicadas, né? Tem que ter um processo muito bem definido e muito bem cuidado para que a gente não perdesse muito durante as entregas e a armazenagem. Então, nesse contexto, a gente precisava, tanto na parte refrigerada quanto na parte de cuidados mesmo, do próprio transporte e manuseio, de ser tudo bem cuidado, assim, né? Usar os EPIs necessários e também ter todo esse cuidado de refrigeração para que a gente não perdesse além do que já era previsto, né? Então, tudo isso contou para dificultar um pouco mais a logística nesse contexto de pandemia. E aí, pode passar? Aí aqui eu trago os indicadores principais, né, que foram usados para controlar durante o período da pandemia se estava indo tudo certo e como é que a gente podia melhorar. A primeira coisa era o giro de estoque, né? Então a gente tinha que ter muita noção de quanto tempo que durava cada estoque e a pandemia ela trouxe além disso, né, como diz o artigo, um desafio ainda maior que era a imprevisibilidade, né? Então apesar de ter várias na época, né, ter várias
previsões feitas por cálculos matemáticos e por cientistas sobre como que a pandemia ia se comportar, mesmo assim ainda era muito impreciso ainda, né? A gente não tinha tanta certeza do que ia acontecer, dependia muito das circunstâncias. Então, trouxe esse desafio, além do que a logística já traz, trouxe esse desafio extra. E aí a gente tinha que ter os indicadores bem controlados, o giro de estoque ele era muito variado, e dependendo de como que era a situação da pandemia na época, né? Mas era um indicador super importante para ter a noção, principalmente passando já para o próximo, do lead time da entrega, né? Então, se a gente tem o lead time, a gente tem o nosso giro de estoque, a gente já sabe exatamente quando que a gente tem que fazer o pedido, né? E aí esse lead time ele é mais fixo, né? Porque a gente já consegue, depois de um certo acúmulo de dados, saber mais ou menos quanto é esse tempo, mas o giro de estoque ele era ainda muito variável, né? Então, esses dois indicadores eles tinham que andar muito junto para conseguirem realmente saber quando que seria feito o pedido, quando que a gente teria que aumentar a demanda e reduzir a demanda. Então, esses indicadores eles eram muito importantes para a gente conseguir realmente ter essa assertividade, que é o próximo indicador, né? Que é a assertividade na previsão. Então, sempre eles tinham que ficar calculando qual era o desvio padrão dessa assertividade, né? Ou seja, a gente tinha o giro de estoque e havia muitos erros acontecendo, mas qual que era esse desvio padrão do erro que geralmente acontecia, né? Então, calculando a assertividade, a gente também conseguia ter uma margem interessante de quanto que a gente devia pedir a mais do que vinha, ou pedir em certas ocasiões até menos, assim. Então, esse contexto da pandemia dificultou ainda mais esses desafios logísticos que já eram muito grandes, né? E acho que pode passar. E agora nessa etapa a gente vai discutir muito desses pontos que o Gabriel trouxe aqui agora, até mais alguns que são discutidos no artigo, voltado bastante também pelas análises que eles fizeram empíricas. Então, como foi apresentado, eles utilizaram um método de pesquisa entre os mais diversos setores desse ministério, para justamente fazer esse levantamento e trazer dados que impulsionassem as necessidades durante esse processo, esse período da pandemia. Então, o primeiro dado aqui que trazemos, durante desse contexto, foram os setores que mais foram prejudicados, segundo os próprios gestores e colaboradores nesse período. Então, o que a gente traz aqui que o setor logístico, desde todo o seu processo na cadeia produtiva, foi um dos mais bem avaliados e o que trouxe, com certeza, mais aprendizados e vamos discutir isso aqui também. Então, o primeiro ponto que trazemos é que todas as práticas coletivas que foram implementadas nesse setor foram extremamente carentes quando se trouxe essa nova situação. Então, elas meio que se tornaram obsoletas e tiveram que ser praticamente refeitas e melhoradas e inovadas para conseguir atender todos os pontos, usando todas as técnicas que já foram até apresentadas pelo Gabriel. E a grande questão aqui é que não só nós conseguimos ter mais resultados, que conseguiu, com certeza, salvar muitas vidas e apresentar resultados financeiramente também mais eficientes, mas trouxemos aqui resultados que podem ser repercutidos em todos processos logísticos daqui para frente, não só nessa área da saúde, mas em outros também. Não só os de ferramentas complexas, como inteligência artificial, mas também redesenhos estratégicos de processos, trazendo até pontos de inovação, como os que já foram citados. Então, trazendo um pouco sobre a previsão de entregas com mais precisão, foi um dos pontos mais abordados durante a pesquisa, porque é justamente o que traz como insumo principal em todos os pontos dessa cadeia um lead time preciso do que tem que ser apresentado diante de uma situação como a pandemia. Então, em todos os setores foram reduzidos potenciais humanos, operacionais, por diminuição de contingente, e esse setor foi extremamente prejudicado porque se tornou muito mais complexo ter essa previsão das entregas da demanda dos fatores de produção. Então, foram abordadas diversas técnicas que trouxeram muito mais certeza num período de bastante incerteza, o que acabou que trouxe resultados benéficos que, como eu já comentei, podem ser replicados
em outros setores. Então, agora a gente consegue trazer resultados aqui que mesmo com menos contingente, com menos recursos e com muitas incertezas, a gente consegue apresentar resultados bastante seguros de todas as áreas e pontos que permeiam esse processo como um total. Então, aqui na segunda área, a gente traz indicadores muito interessantes. Até mesmo o Gabriel falou que antes da pandemia era indicado que 25% das vacinas e 30% dos medicamentos se perdiam antes de chegar no destino final por algum tipo de falha, seja na refrigeração, seja no tempo de entrega ou até mesmo acomodação. Então, os indicadores do estudo trazem que 50% desse volume foi reduzido e, com certeza, isso ajudou a salvar e a segurar muito do que estava acontecendo na linha de frente e nos principais pontos de consumo desses materiais que eram a maioria dos hospitais e pontos de apoio ao pessoal internado. Então, foi um grande avanço também, e com certeza não só implica na parte humana, de gerar e salvar vidas, mas também para a parte econômica. Então, um ponto relevante aqui que também foi levado bastante em consideração trazemos até a parte da reorganização dos processos e melhorias de gestão como um fator que mais incentivou o aprimoramento desses processos. Então, foi eleito que mais de 50%, 56%, acredita que houve essa necessidade de reorganização dos processos e quase 20% também concorda que houve melhora na gestão. Então, isso aqui também contribuiu diretamente para o avanço, não só dos processos, sejam eles protocolos de segurança, mas também na redução burocrática, que eram os fatores que mais seguravam as entregas e faziam o produto muitas vezes atrasar também. Então, a quebra desses dois fatores, tanto a parte burocrática, serviu para evoluir esse processo também. E como conclusão com tudo isso é que, além da parte da eficiência no resultado, que, como já falamos, é salvar vidas, também houve a redução de custos. Então, tudo isso leva a gente a concluir que, apesar de ter sido um preço muito alto, falando do contexto social, cultural, muito disso aqui vai conseguir ser replicado para não só ajudar na diminuição de custos e tornar mais eficientes os tratamentos médicos, como também pode ser utilizado em outras áreas que não a da saúde, justamente porque trouxe uma eficiência muito grande nesse processo. Então, essa foi uma das grandes conclusões do trabalho e que ainda há bastante a se desenvolver. Então, com isso que a gente encerra e trazemos aqui as referências. Então é isso. Muito obrigado, professor.